A obra que eu quero apresentar para vocês hoje é uma obra espetacular. Eu estou fascinado com este livro. Ele vai nos mostrar a importância de conhecermos a teologia bíblica. Eu quero falar também um pouco sobre a diferença de teologia bíblica e teologia sistemática. A obra que eu quero mostrar para vocês é esta aqui: Teologia Bíblica, o Deus das Escrituras Cristãs. O autor é o John Goldegay. Vamos ver se realmente vale a pena o investimento nesse material aqui. A teologia sistemática possui alguns problemas peculiares. Muitas dessas teologias sistemáticas, elas abordam um viés teológico, ideológico. Por exemplo, você vai encontrar aí no campo da teologia sistemática reformada, teologia sistemática pentecostal. Cada uma dessas teologias irão abordar o seu viés ideológico baseado na sua perspectiva teológica. Eu acredito que isso é um grande problema, porque você não vai encontrar, em muitos casos, uma teologia de fato bíblica que mostre o que realmente as Escrituras nos ensinam, sem nenhuma ideologia humana. Qual a grande diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática? A teologia bíblica e a teologia sistemática são abordagens diferentes para estudar e compreender as Escrituras e a fé primitiva. A teologia bíblica, ela foca em entender a mensagem das Escrituras dentro do seu contexto histórico e literário. Analisa como temas e conceitos teológicos e como são desenvolvidos esses conceitos ao longo das Escrituras e partes da Bíblia, observando livro por livro ou seção por seção. É mais narrativa e descritiva, mostrando como a revelação de Deus se desenvolveu progressivamente. Já a teologia sistemática organiza e sintetiza os ensinamentos das Escrituras em categorias ou sistemas, como a doutrina de Deus, doutrina da salvação, a doutrina da igreja e etc. É mais analítica e lógica, buscando uma compreensão unificada e coerente da fé. Ela analisa um ponto de vista mais temporal e lógico, e cada abordagem tem os seus méritos e juntas oferecem uma visão mais completa da teologia escriturística. Isso é fascinante. Dito tudo isso, vamos ver o que esse livro tem de interessante por dentro. Eu grifei algumas passagens na qual eu achei bastante importante para mostrar para vocês, e vocês fazem a sua análise e veem se vale a pena o investimento nesta obra ou não. Aqui está mais esta fascinante obra da Thomas Nelson Brasil. A editora Thomas Nelson, na minha humilde opinião, está aí entre o top 3. Eu ficaria entre a Thomas Nelson e a editora Vida. E esta obra, Teologia Bíblica, o Deus das Escrituras Cristãs. Sabemos que uma obra como esta precisa de muita coerência para saber filtrar o que é bom e aquilo que nós não acreditamos. Por exemplo, em algumas partes, ele vai falar sobre o Deus Trino. No nosso caso, nós que somos messiânicos, não acreditamos em Trindade. Fora isso, sabendo filtrar da forma correta e deixando de lado a dogmática, podemos extrair o que há de melhor em um material como este aqui. A capa é uma capa dura, uma obra bem clássica, muito bonita. O autor é o John Goldegay. Ele tem algumas obras que na América fazem bastante sucesso, embora seja um autor um tanto desconhecido aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ele tem obras de bastante referência. Aqui ao lado nós temos uma lombada na cor branca, Teologia Bíblica. Olha que beleza isso aqui. O brilho que tem. Muito lindo. O fascínio que um livro nos dá pela sua capa é bastante considerável, visto que a capa nos chama bastante atenção para adquirir um material clássico como este.
Para você que está começando nos estudos bíblicos, eu não recomendaria esta obra por ser bastante acadêmica e vai trazer algumas abordagens bastante difíceis de compreensão, se você não tiver o domínio com a teologia. Aqui na quarta capa, nós vamos ter a harmonia e as tensões entre o Novo e o Antigo Testamento. Somente quem dedicou a vida inteira ao estudo das Escrituras poderia dar conta de uma tarefa tão desafiadora quanto a elaboração de uma teologia bíblica. Tal esforço é comparável à edificação de uma catedral, exigindo não apenas erudição e experiência, como também coragem e destreza. Não há nesse livro uma tentativa de unificação forçada ou redução temática do todo bíblico. Pelo contrário, Goldgate transforma a diversidade e as tensões do cânone bíblico em testemunhas da pluralidade dos caminhos que se unificam em Deus e em seu Filho Jesus. O autor preserva as vozes distintas da tradição de maneira a retomar seu significado com frescor renovado, instando sempre pela compreensão de Deus e do mundo que emerge do Antigo e do Novo Testamento. Essa teologia bíblica é uma união excepcional de rigor hermenêutico e precisão exegética. John Goldgate ultrapassa corajosamente todas as fronteiras que os estudiosos erigem entre diferentes partes da Bíblia. Seu estilo vivo e acessível fará deste livro uma fonte valiosa para um público amplo. Richard Bauckham, professor emérito de Novo Testamento da Universidade de St. Andrews. Vamos ver o que encontramos nesta obra aqui. Olha esta folha aqui, que coisa mais linda. Nós temos aqui algumas gravuras. Perfeito, lindo demais. Realmente a beleza de um livro aguça demais o desejo pela leitura. E esta obra aqui tem uma perfeição, uma capa muito linda, um verde bem escuro. Aqui nós temos as seguintes informações. Existem teologias do Antigo Testamento e teologias do Novo Testamento, mas pouquíssimas teologias bíblicas. Contudo, para o cristão, ambos os testamentos estão interligados. O que o leitor cristão da Escritura precisa é de teologia bíblica. Assim, enquanto a maioria dos eruditos se encontram em suas respectivas áreas de especialização, John Goldgate cruza ousadamente todas as fronteiras erigidas por esses especialistas entre as diferentes partes da Bíblia e nos dá aquilo que precisamos, uma síntese da Escritura, conforme define. Sua independência intelectual nos assegura que suas discussões são imprevisíveis e interessantes. Seu estilo vívido e acessível fará desta obra um recurso valioso a um público amplo. Richard Bauckham, professor emérito de Novo Testamento na Universidade de St. Andrews, Escócia. Que edifício teológico pode ser construído a partir da leitura de materiais bíblicos? Com um entusiasmo bem próprio, John Goldgate perde pouco tempo especulando sobre o formato do edifício ou sondando quais direitos têm seus potenciais inquilinos. Ele simplesmente segue em frente e começa a reorganizar o mobiliário. Leituras atentas oferecem novos layouts e esquema de cores. O resultado é um livro geralmente feliz em dizer o que não sabemos, imaginativo em sua forma de dizer o que pensamos saber e insistente no chamado para que voltemos mais uma vez à Escritura, para que ela modele todo o nosso conhecimento. Richard C. Briggs, professor de Antigo Testamento, diretor de estudos bíblicos, Cranmer Hall St. John's College, Universidade de Durham, Reino Unido. Aqueles que partem da Bíblia para estudar teologia encontram-se em uma tensão com a teologia sistemáticas, clássicas, mas raramente têm coragem de se aventurar
em uma releitura detalhada e completa do universo bíblico. John Goldingay não apenas está equipado para tal desafio, como também o enfrentou com uma visão estrondosa de nada menos do que uma teologia bíblica. Uma que, sem pudor, questiona o que a Bíblia fala sobre Deus e sobre a vida humana. Em um conjunto novo e orgânico de categorias, Goldingay oferece ao leitor uma visão para a teologia, a qual espero que substitua a sistemática ríspida que silenciou tanto da história bíblica. Scott McKnight, professor Julius Rain Matthew, do Novo Testamento. Aqui temos uma folha de rosto. Quem poderá descrever todo o poder da grandeza do Senhor? Quem empreenderá a explicação de sua misericórdia? Nada a subtrair, nada a acrescentar às maravilhas de Deus. Elas são incompreensíveis. Quando o homem tiver acabado, então estará no começo. E quando cessar a pesquisa, ficará perplexo. Eclesiástico 18, 4 ou 6. O mistério é a força vital da dogmática. Bavinck, Reformed Dogmatics. Também é importante para a teologia bíblica. Infelizmente, hoje, os viés ideológicos dentro da teologia têm suprimido a verdadeira teologia escriturística. E nesse material aqui, eu vejo seu autor, o Goldingay, ele tentar trazer de volta o entendimento escriturístico correto, sem nenhum viés ideológico. Por isso que eu estou apresentando esta obra e a recomendo demais, exatamente pela sua imparcialidade. Como eu falei, por mais que ele seja imparcial, ele não deixa de ser um cristão. E vez ou outra, tentar trazer uma pincelada sobre Trindade de forma muito sutil. Vamos aqui no sumário. Prefácio e introdução. Temos a pessoa de Deus, que vai trazer os seguintes tópicos: o caráter de Deus, o único Deus, o Espírito de Deus, vento e fogo, a mente de Deus e sua mensagem. 2. A sabedoria de Deus, personificada no mundo, declaratória, testificada, imperativa, inspiradora, diversificada. Olha, esse tópico aqui, a sabedoria de Deus e quando ela é personificada no mundo, cara, ele vai trazer uma abordagem sobre o Logos sendo personificado no Filho Yeshua, que é algo extraordinário, como eu nunca havia ouvido ou visto antes. É algo extraordinário. Aqui, no terceiro tópico, nós temos a criação de Deus, céu e terra, a comunidade humana, a nação, o ser humano, o indivíduo, desvio e suas consequências. Quarto, o reinado de Deus em Israel por meio de Jesus, a resistência, o plano secreto de Deus, Israel expandido, o ungido de Deus, a vida de Jesus, a morte de Jesus, incorporando e modelando a morte de Jesus, carregando a transgressão, a morte de Jesus, purificando e fazendo restituição, a morte de Jesus, libertando as pessoas para um novo trabalho, a ressurreição de Jesus, os filhos de Deus. Tópico 6. A congregação, relacionamento com Deus, ambiguidades, servos da congregação. 7. As expectativas de Deus, andar, adorar, comprometimento mútuo. E por último, 8º tópico, o triunfo de Deus, o cumprimento da intenção de Deus, a era vindoura e o novo mundo, entre o fim e o fim, a aparição de Jesus e o juízo. Prefácio. Quando estava escrevendo uma teologia do Antigo Testamento, uma voz em minha cabeça me disse que deveria ser uma teologia bíblica. Considerar a importância teológica do Antigo Testamento de forma isolada era um exercício insólito, visto que a Igreja reconhece os dois testamentos como escrituras. Evidentemente,
não é um exercício tão estranho quanto tratar o Novo Testamento isoladamente. As Escrituras do Antigo Testamento não pressupõem o Novo e não são incompreensíveis sem o Novo. E a ideia de alguém no ano 10º antes da Era Comum, perguntando a respeito do conteúdo teológico do Antigo Testamento como um todo, não é incoerente. Se não levarmos em conta a precisa de seus livros foi fixada. Em contrapartida, o Novo Testamento pressupõe o status bíblico desses escritos. Questionar implicações teológicas do Novo Testamento de forma isolada deles é um empreendimento incoerente e perigoso. A princípio, não tive resposta à voz da minha cabeça, exceto pela convicção tática implícita naquele ponto no perigo de uma teologia do Novo Testamento, de que era importante ressaltar o Antigo Testamento para equilibrar a prática comum de ignorá-lo teologicamente. Reconheço, porém, a força da voz, e este livro é minha tentativa de atender a ela. Algo interessante que ele vai abordar e que eu concordo bastante, por isso que eu estou trazendo para você este material, é algo que eu até deixei aqui marcado. Veja só, no Novo Testamento geralmente traduzo a palavra Christos por ungido, em vez de usar a transliteração Cristo, o que facilmente dá a impressão de que a palavra é um nome. E traduzo a expressão huios tou anthropo por homem, em vez de filho do homem. Geralmente emprego a palavra congregação no lugar de igreja. Essa é a palavra correta que aparece lá nos escritos da Brit Hadashah. Não é igreja, e sim congregação. Aqui ele acerta mais uma vez. Bem como a palavra fiéis, em vez de cristãos, já que os primeiros seguidores de Yeshua não eram cristãos, e sim messiânicos ou nazarenos. Vamos colocar o termo fiéis, que abrange tanto judeus como gentios que creram no testemunho de Yeshua. Então, de uso específico no Novo Testamento, Jesus fala sobre discipular pessoas, não torná-las cristãs. Para Paulo, fiéis é a palavra principal nessa conexão, sendo santos, radioi, sua outra palavra principal. Aqui nós já temos a introdução, teologia bíblica. Vamos aqui já entrar no primeiro tema, que é sobre a pessoa de Deus. Ele vai trazer algumas abordagens bastante pontuais e profundas. Por isso que eu afirmo para vocês que esta é uma obra acadêmica. Para ganharmos tempo, eu vou ler apenas algumas partes que eu já deixei marcadas, que achei muito fortes, aquilo que ele comenta sobre. Veja só, a palavra de Deus é tão familiar que pode soar inequívoca em seu significado e referência. Mas no mundo antigo, significava coisas diferentes para pessoas diferentes. Além disso, no mundo moderno, não podemos presumir que aqueles que usam a palavra de Deus se referem ao mesmo ser tratado pelas Escrituras. Esta aqui, queridos, é uma grande realidade, porque o fato de alguém estar dentro de uma igreja, falar sobre Deus, falar sobre a Bíblia, não quer dizer que ele está falando sobre o mesmo Deus das Escrituras. Haja visto que quando um expositor, um teólogo, ele aborda algumas características sobre Deus que não está em conformidade com as Escrituras, não se pode afirmar que ele está fazendo referência ao Deus das Escrituras. Então isso aqui para mim foi algo muito profundo que ele faz referência. Virando aqui a página, tem outra coisa aqui que eu deixei marcada. Eu vou ler a partir desse parágrafo para que você entenda o contexto sobre a marcação que eu fiz. A declaração de que o amor de Deus significa seu desejo de remover nossa impureza também corresponde àquela grande e primeira descrição sistemática de Deus no Sinai, em que uma expressão crucial da graça e da verdade de Yahweh e carregar
a transgressão. Desse modo, o próprio Deus expia os pecados do seu povo. Não é possível ao homem fazer expiação. Só Deus é capaz de expiar. Deus o faz ao transmutar culpa humana em sofrimento divino. Virando a página aqui, nós já vamos entender sobre carregando a transgressão, aquilo que a marcação que eu fiz já aponta. Graça é a própria essência do ser de Deus. Este, é claro, o segredo do perdão dos pecados, apesar de toda a santidade, justiça e sabedoria de Deus. Seu perdão sai ao nosso encontro. Afinal, o próprio Deus está no perdão. Ele revela sua essência nessa corrente constante de graça. Não existe um ser divino maior do que o Deus gracioso. Não existe santidade maior do que aquele que ele demonstra ao usar de misericórdia e perdoar pecados. Nessa ação, Deus nos interpõe, ninguém menos do que a si próprio. A expressão denota a tristeza de Deus sobre a criação. Um substantivo correlato é usado para a dor da maternidade de Eva e do trabalho árduo de Adão. Geralmente, Jesus é retratado na passagem como aquele que tira o pecado do mundo, o que realmente faz mais o verbo airo dá a entender mais comumente o fato de Jesus pegar ou carregar o pecado do mundo, ideia estabelecida no livro do Êxodo. Aqui ele já transmite uma ideia muito mais centrada no que nós analisamos da crítica textual. A maioria das versões bíblicas vai dizer que Jesus, Yeshua, é aquele que tira o pecado do mundo. Todavia, o texto mais próximo daquilo que é original vai nos trazer uma perspectiva diferente da palavra tirar. Ele vai trazer a palavra pegar ou carregar, num sentido de levar sobre ele os pecados da humanidade. É uma obra bastante completa, já fiz várias marcações, lugar e presença, espírito e verdade, força, vento e fogo. Veja só, então aqui você vai ter uma base muito sólida para um entendimento teológico correto das Escrituras. Aqui encontramos pessoa, força. A vinda do Espírito de Deus afeta tanto o indivíduo sobre o qual Yahweh desce, quanto aquele que está ao seu redor. É muita coisa para estudar, irmãos. A mente de Deus e sua mensagem. Eu vou ler rapidamente aqui sobre a mente de Deus e sua mensagem, porque eu ainda estou nesse tópico, a mente de Deus e a sua mensagem. Vai dizer assim, olha, os céus foram feitos pela palavra de Yahweh. Em sua essência, a fala de Deus e a ação de Deus. Contudo, logos significa muito mais do que palavra. Significa uma ideia, um princípio, uma mente. Além disso, logos denota a mensagem do Evangelho. Jesus é a personificação de tudo isso. Ele é a personificação de Deus. Aí aqui temos, desde o princípio, no mundo intelectual de João, as pessoas podiam expressar essa convicção ao falar em termos de existência, de um logos ou lógica, ideia, pensamento, princípio, racionalidade, mente. No mundo que remonta ao início, no princípio era a mente. Você vê a amplitude que dá para nós que ensinamos e ministramos, numa coerência muito mais profunda, é o que nós vemos aqui. Sobre o Logos de Deus ser a mente de Deus, a mensagem que Deus envia para o mundo. Mente, sabedoria e fala envolvidas na formação do mundo. A sabedoria de Deus permaneceu ao seu lado enquanto ele criava o mundo, como se fosse separada dele. Assim, sabedoria, razão e a mensagem do Evangelho estavam todas interligadas na criação do céu e
da terra. Aqui temos a mente, mensagem se faz carne. Estou na página de número 89. Estou aqui, a sabedoria de Deus. Se esse material vale a pena, vale muito a pena, para que você conheça e saiba como fazer de forma bíblica a teologia bíblica, a criação de Deus, enquanto as Escrituras. Eu recomendo demais esta obra para você que é um estudioso das Escrituras Sagradas. Você não vai se arrepender do investimento feito aqui. Eu vou deixar o link deste material aqui na descrição do vídeo. Assim você estará nos abençoando e estará fazendo um investimento para o seu ministério. Se você ficou até aqui, eu agradeço a sua audiência. Se ainda não é inscrito no canal e curte o nosso conteúdo, eu peço que você se inscreva aqui embaixo. Nós instruímos pessoas a buscarem sempre um caminho verdadeiro, sem nenhum viés ideológico, para que você possa, de forma concisa, precisa e coerente, se aprofundar nas Escrituras Sagradas. Que Deus possa, no Messias Yeshua, te abençoar